Eu sou Gustavo Simão, gerente de serviços veterinários da Grosseries Speak, e hoje estamos aqui para falar do valor competitivo sanitário em relação aos desafios ao cenário global que a suinocultura tem quando se fala em desafio sanitário. Com a gente aqui hoje, a Kellen, coordenadora de serviços veterinários da Grosseries Speak. Obrigado, Kellen, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite, Gustavo. É um prazer poder estar aqui com vocês para falar de um tema tão relevante, né? Legal, obrigado. E também Jean Paul Cano, mais uma vez, nosso consultor e sócio-diretor das Soluções Integradas Veterinárias na Espanha. Obrigado, Jean Paul. Obrigado pelo convite, Gustavo. Obrigado por estar aqui. Bom, então para começar esse assunto aqui, a gente gostaria de entender, Jean Paul, passo para você. Hoje, se a gente for falar da sanidade, a gente fala também dos pilares que as empresas estão também puxando, né, em termos de competitividade, que a gente fala em sustentabilidade, bem-estar animal, uso prudente de antibióticos e saúde pública, né? O que a sanidade, o que a sanidade influencia nesses 4 pilares e você acha que as empresas estão deixando de somente considerar a sanidade como uma responsabilidade técnica e indo mais para esse lado desses tópicos? Como que você está vendo hoje isso aí? Se você analisa o resultado das empresas com mais sucesso a nível global de produção de carne suína, pensa que tem 4 fatores que são bem específicos. Um, que eles têm custo de produção bem eficiente, eles conseguem produzir a um custo bem eficiente. O segundo, que eles têm acesso a um mercado doméstico e a um mercado local, que é importante, e também a um mercado de exportação. Terceiro, que eles conseguem produzir com esse estándar que você falou de bem-estar, de redução dos antibióticos, sustentabilidade ambiental, que é preciso, que é demandado por o consumidor atual. E, finalmente, eles também conseguem fornecer a seus clientes com uma produção constante de qualidade e número. Se você analisa aqueles 4 fatores, todos são bem afetados com a sanidade da população. Se você tem uma granja com maior saúde, é mais fácil produzir a menor custo, com melhor estándar, com acesso ao mercado e constantemente. Por isso que as empresas agora estão vendo a sanidade como um ativo empresarial, investindo nessa sanidade e considerando parte da estratégia global da empresa. Perfeito, muito bom. A gente viu nas interações aqui que nós tivemos com você, falando sobre essa imagem que as empresas também querem passar como produtoras de proteína animal, de não poluírem, né, de terem saúde em seus animais e não uso de antibióticos de forma imprudente, né? Então, eu vejo também que é uma tendência e as empresas estão indo para esse lado pensando em sanidade. Kellen, pensando aqui um pouquinho do Brasil, né? Em relação a esse tema que a gente explorou aqui, que o Jean Paul trouxe para nós, como é que você está vendo os clientes que você atende, também os parceiros, eles falam desses temas também? É um tema que está no dia a dia, além do trabalho técnico que a gente faz nas granjas. Como é que você está vendo esse posicionamento dos clientes que você atende aqui? Gustavo, hoje a informação é muito acessível, né? A gente tem a todo tempo, a todo momento, disponibilidade de informação. Então, o cliente está percebendo, ele está sendo informado, ele está recebendo, conseguindo comparar os resultados aqui no Brasil com o que nós temos lá fora também e vendo, conseguindo enxergar uma vantagem competitiva também. E não só para atendimento de um mercado exigente que está cada vez mais tendo uma demanda, né, maior por produtividade, com sustentabilidade, por um produto com menor uso de antibióticos, né, com menor risco de uso de antibióticos. Então, é uma demanda do consumidor, é uma demanda do mercado. Mas não só isso, como também o produtor querendo entregar um produto com maior produção, com maior lucratividade ao menor custo. E isso garante sustentabilidade, né? Garante competitividade no mercado. E o produtor tem percebido isso.
E hoje não só as multiplicadoras, né, têm esse nível de alto status sanitário, mas nós estamos vendo, né, que os nossos clientes também estão almejando esse status em granjas comerciais. E temos vários exemplos, né, de unidades que têm dentro do mesmo sistema granjas positivas para micoplasma, por exemplo, e granjas negativas. E não só micoplasma, como também outras doenças, né, endêmicas, mas que o produtor já está vendo uma vantagem competitiva dentro do próprio sistema e tem nos buscado, né, para dar esse suporte técnico, para buscar cada vez mais um plantel livre de doenças, né, com maior status sanitário, né, e assim maior produtividade e lucratividade. Um fato muito interessante no Brasil, Gustavo, é que o Brasil tem a liderança da suinocultura brasileira, liderança mundial, tem vantagens competitivas importantíssimas mundial e vai para crescer e dar bem. Mas ainda Brasil, ainda que não tem PIRS, não tem derrame epidêmica, não tem algumas doenças que outros países têm, o custo sanitário, possivelmente o custo de antibiótico é bem alto no Brasil. Dá para pensar que consegue fazer para corrigir esse aspecto aí, né? Claro, e pegando esse gancho aí que você falou, Jean Paul, dos agentes endêmicos, né? Nós temos influenza, que eu acho que é um dos agentes que tiram bastante, ou que aumenta esse custo com antibiótico, porque, claro, é vírus, mas acaba abrindo porta para outros agentes. E se você tem vários sorotipos ali naquele sistema, eles vão acabar aproveitando um momento da influenza. Mas pensando em agentes endêmicos, né? O que a gente poderia fazer? Você conhece muito bem os modelos aqui no Brasil e você trouxe para nós esse acúmulo, né, de agentes que podem vir de uma origem, da outra, e aquilo somar, e a soma dos agentes, dos sorotipos também vão dar esse prejuízo. Quais são os procedimentos ou as estratégias de fluxo que você considera importante para o produtor brasileiro começar a pensar e nisso aí melhorar um pouco mais essa convivência com os agentes endêmicos, né? Isso. Não, dá para falar de três áreas fundamentais, Gustavo. O primeiro é o desenho, a configuração do sistema de produção, certo? Sempre que você tem fluxo tudo dentro, tudo fora, isso tem um impacto fantástico na produção, redução dos antibióticos, sanitário, incremento do performance dos animais. Tem que, quando vai desenhar sistemas novos, pensar o que consegue fazer para ajudar essa situação aqui. E os sistemas que já estão funcionando, como você consegue reconfigurar para produzir dessa forma. Só lembrando que uma frase que você falou, né? Todos dentro, todo fora, ele acaba significando até uma vacina, né? Claro, fazendo uma analogia, mas de redução de pressão de infecção e o quanto que é importante um procedimento desse, né, É estrategicamente. a vacina mais rentável Mais que temos rentável que tem, na sim. suinocultura. O segundo ponto é tentar baixar a carga de agente endêmico. Isso faz desde o populamento da granja, uma origem, uma fonte única de alta sanidade. Faz também depois com as decisões que você pega de introdução, de reposição, de genética externa. Também fala de se tem a oportunidade de eliminar a doença, pega a oportunidade fácil, para tentar ter a menor quantidade de agentes endêmicos e epidêmicos na granja. E finalmente a biossegurança, como um elemento para proteger, minimizar o risco de introdução de novas doenças. Se você conseguir articular essas três estratégias, sua empresa, no tempo vai baixando a pressão de infecção, vai melhorando a produção por melhor sanidade. Perfeito. E, de novo, pegando esse gancho que você falou da biossegurança, da importância dela, Kellen, você teve uma experiência né, com um parceiro, cliente, que antes não tinha uma granja de alto status sanitário e passou a ter, e essa cultura ela teve que ser implementada para que essa granja multiplicadora fosse possível né, de ser conduzida. E na sua experiência ali com esse cliente, como que foi essa experiência de implementação de uma cultura e agora eles conseguindo ver números diferentes entre esses fluxos, né? Positivos para micoplasma e negativos para PP também. Como é que conta um pouquinho dessa experiência
que era um cliente ou um produtor que não tinha essa cultura instalada, e hoje é referência para nós também, né, em termos de execução dos procedimentos de biossegurança. Excelente, Gustavo. Bom comentário. Nós temos o exemplo de uma cooperativa, né, que positiva para micoplasma, positiva para APP, Sempre gastou muito com antibiótico. alto custo de produção e, em determinado momento, decidiu implantar uma multiplicadora em parceria conosco, né? E essa multiplicadora, ela está dentro de um sistema, dentro de uma cooperativa, compartilha a mesma fábrica de ração, frota de veículos e dentro do mesmo sistema. Então, em vários momentos, foi questionado, poxa, mas uma unidade, uma multiplicadora dentro de um Quanto sistema... tempo ela vai ficar Exatamente, negativa? essa era a pergunta. Quanto tempo ela vai se manter negativa? Nós estamos falando de quantos anos? 5 anos? 5 anos, 5 Gustavo. anos já. 5 anos. Então, assim, essa era a pergunta, o grande questionamento, mas prova que durante esses 5 anos ela se mantém negativa e, pelos procedimentos que eu conheço dentro da unidade, ela vai se manter. E tanto que hoje, assim, a empresa, a cooperativa, ela já tem projetos para negativar, para erradicar os agentes endêmicos das demais unidades, das demais UPDs. Então, hoje, essa cooperativa ela tem a oportunidade de comparar os resultados de um sistema, de uma pirâmide negativa para diversos agentes, né? Hoje nós estamos comentando de micoplasma, APP, mas ela também tem um equilíbrio sanitário de demais agentes também. E num sistema comparando lado a lado, né, com o mesmo método de produção, mesmos produtos, mesma nutrição, mas lado a lado. E tem um custo de produção muito maior. E a empresa enxerga isso como uma oportunidade. E claro, essa granja, essa unidade, ela tem a oportunidade de se manter negativa por tantos anos, claro, Para micoplasma, né? isso, para micoplasma, para Actinobacillus Sim. pneumoniae, e ela é justamente pelos procedimentos de biossegurança. Então, o que garante a manutenção do alto estado sanitário dessa unidade dentro de um sistema positivo, de um sistema com alto desafio sanitário, é justamente os procedimentos de biossegurança. E hoje ela é exemplo, inclusive, para outras cooperativas também. Sim. E também vai startar projetos aí de erradicação, como você falou, de outras unidades deles, que vai ser desafiador, mas os números estão convencendo eles a assumir um desafio aí para conseguir um benefício. Isso, e esse é um projeto para ser iniciado em breve. Estão otimistas, né, em manter esse alto status sanitário também na pirâmide comercial. Beleza. E, João Paulo, uma última mensagem que você deixaria da sua abordagem hoje, né, em relação a esse cenário global sanitário e o poder competitivo que a indústria brasileira e outros países também têm. O que você poderia deixar para nós de um resumo em relação a esse tema para nós? Absolutamente convencido que a produção com alta sanidade é o futuro. Por muitas razões. Tem que procurar produzir com a maior sanidade possível. Esse tem dois componentes. O crescimento, projetos novos, é mais fácil. Você desenha bem a granja, você popula a granja da fonte em maior sanidade possível do seu fornecedor genético e você mantém. Mas também qual que você faz com o sistema que tem um funcionamento atual. Você tem que fazer a caracterização de que tem, que granja tem, que doença, entender não unicamente que é positivo ou negativo, mas qual é que é o Streptococcus suis que você tem aí, qual é que é a Glasserella parasuis que você tem aí, é a APP, para pegar a decisão se você vai decidir com essa granja fazer uma depopulação, por exemplo, que é mais rentável, ou fazer um fechamento de granja para eliminar doenças como micoplasma, ou fazer vacina autógena, ou tratamento para controle de Streptococcus suis, ou Glasserella parasuis. Você tem que considerar a caracterização da pirâmide de toda a sua empresa de produção para pegar as decisões certas em cada lugar da pirâmide. Perfeito. E, como você falou, é uma tendência e as grandes empresas estão já pensando, planejando isso, né? Então, a gente também, como empresa de genética, sente a responsabilidade de levar essa informação para a indústria e, claro, ajudá-los também nesse processo, tentar trazer conhecimento, que isso aí a gente entende que é valor
um valor sanitário, da área sanitária que a gente pode levar para o campo e ajudar os nossos clientes a ter a melhor performance possível da genética Bruxelas Spitz. Beleza, muito obrigado, Kellen, por estar aqui com a gente, Jean Paul, por ter aceito mais uma conversa aqui. E ficamos por aqui com mais um podcast. Obrigado.